Social. A gente traz para vocês uma conversa, né, um bate-papo com a doutora Marcelise Azevedo, um bate-papo sobre justiça social e direitos previdenciários. Então, para comandar essa conversa, né, nessa nossa ação em parceria do setor de comunicação com o nosso setor jurídico, hoje quem vai tocar essa conversa é a nossa coordenadora jurídica, Liliane Marques. Então, vou passar a palavra para ela conduzir essa conversa com a doutora Marcelise Azevedo. Então, vamos rapidinho trocar aqui a câmera. Vou chamar aqui Liliane Marques para falar com a doutora Marcelise Azevedo. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, no dia 20 de fevereiro, data em que comemoramos o Dia Mundial da Justiça Social. Meu nome é Liliane Marques, conforme já foi apresentado, eu sou coordenadora jurídica, né, na sede da ANBEP, e vamos iniciar a nossa conversa sobre justiça social e a sua estreita relação com os direitos previdenciários. A justiça social ela tem como busca a garantia que todos tenham acesso a direitos e oportunidades de forma equalitária, independentemente da sua condição social, econômica ou de qualquer outro fator. E como que esse conceito de justiça social se aplica aos direitos previdenciários? A previdência social, ela é uma das formas mais concretas que a justiça social tem para assegurar que os trabalhadores, em especial os aposentados que contribuíram a sua vida inteira profissional, tenham segurança financeira em momentos de fragilidade, como na aposentadoria, em caso de invalidez, ou até mesmo de uma doença, ou seja, oferecendo uma rede de amparo nas fases mais delicadas da vida do aposentado. Durante nossa live, vamos aprofundar esses assuntos e esse tema e vamos entender como os direitos previdenciários são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, principais desafios enfrentados pelos segurados na obtenção de seus direitos, mudanças recentes na legislação previdenciária que impactam os associados, a importância das organizações na defesa dos direitos previdenciários e o papel da ANBEP na defesa dos seus associados. Para discorrer sobre o tema, convidamos a doutora Marcelise Azevedo, do escritório Mauro Menezes e Advogados, e as dúvidas que os senhores vierem a ter, nós vamos estar olhando o chat e iremos responder ao final da palestra da doutora. Seja muito bem-vinda, doutora. A palavra é toda sua. Boa tarde, primeiramente a Liliane. Quero agradecer em primeiro lugar a ANBEP pelo convite para estar aqui com os associados e associadas para falar desse tema que é super importante e que é um tema que perpassa muitas camadas do que significa a previdência social, a previdência privada, o direito previdenciário como um todo. Antes de eu começar a minha apresentação, eu queria me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Marcelise Azevedo, eu sou advogada. Esse ano completo 28 anos de profissão, sem interrupções, a não ser a interrupção da licença maternidade. E esses meus anos de experiência me mostram que eu fiz a escolha adequada de carreira profissional e de ramo de atuação, porque atuamos nós, o meu escritório, Mauro Menezes Advogados, apenas na defesa de trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e aposentadas, cidadãos, né, direitos da cidadania de uma forma geral. Eu sou especialista em direito previdenciário, especialista em direito do trabalho, né, com especialização de pós-graduação, e sou mestranda em direito das relações sociais, que é nada mais do que os direitos sociais. Então, nós estudamos lá e pesquisamos no mestrado os direitos do trabalho, do trabalhador e os direitos previdenciários. Então, para mim é um prazer, uma alegria mesmo, sempre poder conversar com vocês e trocar um pouco de ideia sobre esses temas, né, que estão no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação em que eu tento trazer algum conteúdo sobre esse assunto, e vou tentar passar rápido por ela, para não ser assim muito
maçante para quem está assistindo, é só para a gente trazer alguns conceitos que são importantes, que a Liliane já começou a falar, né? Aproveitando o mote desse dia, que é o Dia Mundial da Justiça Social, nós resolvemos fazer o link entre a justiça social e os direitos previdenciários. Não é um link difícil de fazer, é um link muito fácil de fazer, inclusive. E a gente vai tratar, então, aqui nessa breve apresentação, sobre a justiça social na Constituição Federal, a Seguridade Social e a Constituição Federal, a Previdência Privada no Sistema de Seguridade Social, e ao final a gente vai falar um pouco sobre como tudo isso que a gente vai tratar se interrelaciona com as associações, com o movimento associativo, do qual a ANBEP faz parte, mas não só faz parte, mas encabeça, né, como uma liderança desses movimentos associativos, né? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a justiça social na Constituição Federal. Antes, Liliane já falou um pouco sobre isso, sobre o que seria a justiça social, né? A justiça social é como um princípio, né? Como um norte, né? De ações e políticas que buscam a distribuição equitativa dos direitos, das oportunidades, dos recursos entre os cidadãos e as cidadãs em uma sociedade. Ela tem base na solidariedade coletiva, no princípio da igualdade de direitos. A justiça social, ela é para além de um princípio, ela é, como eu disse, um norte, porque é como se fosse um imperativo ético, né? É uma base para a estabilidade social, para a prosperidade global, mundial, né? E ela, como eu disse, se manifesta através de políticas públicas que visam diminuir a desigualdade, né? Diminuir essa diferença entre as pessoas que habitam uma nação, um país, ou mesmo nós, cidadãos do mundo, né? Cidadãos globais, etc. E os princípios da justiça social são de que todos os cidadãos devem ter acesso às mesmas condições para viverem com dignidade, né? Que se qualquer coisa que se considere que faz com que um direito seja um direito que traz dignidade para o ser humano, esse direito tem que ser estendido a todos os cidadãos. Um outro princípio da justiça social é que a distribuição dos recursos deve ser baseada em princípios como a igualdade, a necessidade. A justiça social deve promover a coexistência pacífica e próspera entre os indivíduos, entre os grupos de uma sociedade, né? Então, a gente pode dar como exemplo de justiça social investimentos em educação, os programas de transferência de renda e, claro, sem dúvida nenhuma, as políticas de acesso à Seguridade Social. Então, além disso, também a gente pode falar de outros exemplos na justiça do trabalho, enfim, em outros lugares, né? Mas, voltando, então, à nossa conversa mais objetivamente aqui, a partir da nossa apresentação, deixa eu só voltar aqui para a apresentação, porque eu saí aqui e acabei perdendo. Então, como eu disse, é uma busca de distribuição equitativa de direitos, é baseado na solidariedade coletiva e tem fundamentos constitucionais. Aí voltamos aqui para o nosso slide, nossa apresentação. Na nossa Constituição Federal, nós, como país, como cidadãos, escolhemos na Constituição Federal de 1988 trazer para esse documento, para essa carta de princípios, a justiça social como um elemento importante. Então, os princípios fundamentais da Constituição Federal, e dentre os princípios fundamentais tem o princípio da dignidade da pessoa humana, é um dos princípios que norteia a ideia de justiça social, né? E temos também o princípio dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, além dos fundamentos da República. E lá nos objetivos da República, entre os objetivos fundamentais, está, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, além do objetivo de erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Tudo isso é um espelho, ou uma tradução, digamos assim, ou uma transformação em princípios e em itens da Constituição do que é a justiça social, né? O que significa a justiça social. Foi dessa forma que o legislador constituinte, então, resolveu trazer para a Constituição Federal a ideia de justiça social, né? Então,
A justiça social na Constituição Federal, então, tem também os direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, né? Então, direitos sociais como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Além disso, o princípio da igualdade, o artigo 5º, que assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. E aí a gente traz aqui como principais políticas públicas que têm relação com a justiça social e se aproximam da Seguridade Social e do direito previdenciário, que é onde a gente vai chegar ao fim e ao cabo, a educação e a saúde, a assistência social e a previdência social. A previdência social como sistema previdenciário que visa garantir uma renda na aposentadoria, na invalidez ou nas situações de risco social. Por que a gente foi puxar lá da justiça social o direito previdenciário? Porque é o que nos interessa aqui como associação de beneficiários e de participantes de um fundo de pensão que está vinculado à previdência no seu ramo da previdência privada, né? No seu ramo de previdência complementar. Então, a gente foi puxando aí esse fio para chegar aqui no direito previdenciário e para chegar no nosso sistema previdenciário. Então, a Seguridade Social na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal, que é esse conjunto de ações destinadas a assegurar direitos relativos à previdência e assistência, né, previdência, saúde e assistência, e que compõe o que a gente chama de tripé da Seguridade Social, é a saúde, a previdência social e a assistência. Aqui a gente vai se focar na previdência social, que é onde está a previdência complementar. Então, a Seguridade Social na Constituição Federal é assim estabelecida, e a Previdência Social é uma das pernas da Seguridade Social na Constituição Federal. Então, vamos aqui falar um pouco mais aqui da Seguridade Social na Constituição Federal. A Seguridade Social na Constituição Federal, ela também tem princípios próprios, princípios que caracterizam esse direito social. Seguridade Social é um direito social, é um direito fundamental, tá? Então, a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa. Esses são os princípios da Seguridade Social, exclusivamente da Seguridade Social, esculpidos na nossa Constituição Federal. E, de uma forma ou de outra, como princípios que são, eles são mais ou menos aplicados nos vários ramos da Previdência. Porque eu não sei se vocês sabem, nós temos uma Previdência que também está num tripé, digamos assim. Porque a nossa Previdência, ela tem a Previdência Pública e a Previdência Privada. Dentro da Previdência Pública, nós temos, então, o regime geral de previdência, que é onde estão os trabalhadores que estiveram vinculados à CLT durante o seu período de trabalho, seu período de atividade, e os trabalhadores que são vinculados ao regime próprio de previdência, ou aos regimes próprios de previdência, que são os regimes dos servidores públicos. São os regimes aos quais estão vinculados aquelas pessoas que são regidas pela 8.112 de 1990, que é o Regulamento Geral dos Servidores Públicos, além dos regulamentos que existem nas demais entidades federativas, estados, municípios, e no outro polo está a Previdência Privada. E nessa Previdência Privada estão os participantes das entidades fechadas de Previdência Complementar e, de alguma forma, também os participantes das entidades abertas de Previdência Complementar. Existe uma controvérsia, que eu não sei se algum de vocês já ouviu alguma oportunidade, e que diz que os participantes das entidades abertas de previdência complementar não estão necessariamente numa previdência. É uma discussão teórica, acadêmica, né, que vale, inclusive, a discussão. Por quê? Porque se entende que alguns dos princípios previdenciários não são abrangidos pelas entidades abertas de previdência, que as entidades abertas seriam mais como uma forma de poupança, um produto financeiro, né? Então, existe essa discussão, uma discussão interessante, mas que não nos cabe agora, até porque nós estamos falando de pessoas que estão vinculadas a uma entidade fechada de previdência complementar, né? Então, como que a previdência privada no sistema de seguridade social, eu já comecei a falar um pouco sobre isso antes.
A previdência privada é um sistema de poupança e investimento voluntário? Sim, que visa complementar uma aposentadoria oferecida pela Previdência Social Pública. Como vocês sabem, só pode estar vinculado à previdência privada, especialmente no regime fechado, quem está vinculado a uma previdência pública, né, a um regime geral de previdência. E agora os servidores públicos também podem se vincular a uma previdência privada, a deles, né, o FUNPRESP, porque são vinculados também a uma previdência social pública. O objetivo principal da previdência privada é proporcionar uma renda adicional na aposentadoria para ajudar a manter esse padrão de vida após o final da vida laboral. A previdência privada tem um papel muito importante na Seguridade Social, no sistema da Seguridade Social. Por quê? Porque essa complementaridade que ela proporciona, oferecendo esses benefícios adicionais aos participantes, de alguma forma também ajuda ali a não sobrecarregar tanto o sistema público, que é um sistema que tem que dar conta de muitas obrigações e de muitos contratos e de muitas situações de risco, muito mais do que a previdência privada, né? Muito mais do que, inclusive, que os próprios regimes próprios de previdência, porque são regimes onde tem menos gente. O regime geral, especialmente, o RGPS, especialmente, se apoia bastante na existência da previdência privada para descarregar um pouco, né, para não ter tanta obrigação financeira, né, especialmente a obrigação financeira. Ele também permite que esse participante, esse aposentado, ele diversifique as fontes de renda dele, né? Então, esse indivíduo que tem uma previdência privada, ele tem múltiplas fontes de renda na aposentadoria e reduz essa dependência exclusiva do sistema público e, como eu disse antes, reduz também um pouco dessa pressão em cima do sistema público, né? Que é uma coisa desejável, digamos assim, de alguma forma, né? A gente já está indo aqui para finalizar os slides, para a gente entrar na nossa conversa importante sobre como tudo isso aqui está interrelacionado com as associações, com o movimento associativo, né? Então, aqui são só meu e-mail, minha página no Instagram e um agradecimento por vocês terem permitido que eu fizesse aqui essa apresentaçãozinha breve. Para voltar aqui, eu vou parar de compartilhar, para voltar aqui e conversarmos sobre um aspecto muito importante, que eu acho que vale muito a pena, e é esse o principal, acho, objetivo de estarmos aqui conversando, que é falar da importância do movimento associativo quando se trata de previdência privada, quando se trata de defesa dos direitos da Seguridade Social, dos direitos previdenciários. Bom, o direito previdenciário, ele, como nós falamos muito rapidamente, ele é um direito fundamental, ele está no rol dos direitos sociais, e ele tem como principal objetivo a proteção do trabalhador, da trabalhadora, contra as coisas da vida, né? Os acontecimentos da vida. Desde os bons acontecimentos, como nascimentos, por exemplo, nascimentos e a aposentadoria pelo encerramento do tempo de serviço, são momentos, né, importantes do ciclo da vida, até momentos difíceis do ciclo da vida, como, por exemplo, um acidente, ou uma doença, ou até mesmo a morte. Sendo um direito tão importante, tão relevante, é fundamental que a cidadania, né, os cidadãos e as cidadãs, trabalhadores, trabalhadoras, até mesmo quem nunca trabalhou, mas pôde contribuir para a Previdência por alguma razão especial, é muito importante que essa camada da população se aproxime das discussões em torno do direito previdenciário, e no caso da ANBEP, em torno da previdência privada, para que possa, de alguma forma, influenciar e trazer as reivindicações e as discussões em torno dos direitos previdenciários, dos direitos de previdência complementar, para o seu cotidiano e para quem pode resolver. Não é difícil perceber que não é uma missão fácil, porque é uma missão que exige conhecimento técnico, que exige dedicação, que exige
um conjunto de elementos para que tenha um bom resultado. E aí é que entra, é nesse ponto que eu acho que entra a importância da coletividade. E a coletividade se manifesta nas associações. As associações reúnem essa coletividade de trabalhadores e trabalhadoras para reivindicar os seus direitos, né? Então, parece difícil, às vezes, fazer um link de como uma associação pode ser uma ferramenta de luta pela justiça social, se você não pensar que a Seguridade Social, o direito previdenciário, a previdência privada, a previdência complementar, faz parte desse rol. Mas como a gente viu ali muito rapidamente, eu sei, que a previdência complementar está dentro desse arcabouço, está dentro desse conjunto, digamos assim, de direitos da cidadania, aí você consegue fazer o link entre a atividade associativa e a intensidade da atividade associativa e a necessidade de se fazer com que a justiça social seja atendida plenamente e alcançada. Esse link, para mim, parece bastante evidente, né, das entidades associativas com a justiça social. Muitas vezes eu acho que, eventualmente, um participante, um associado, pode ficar sem entender como ele pode contribuir ou como essa associação pode contribuir. Eu acho que o principal, e isso se percebe muito na atuação da ANBEP, é incidir, né, politicamente, juridicamente, no que vai fazer diferença para os seus associados e, por consequência, para a sociedade. Porque o associado da ANBEP, ele representa o quê? Ele representa um pedaço, um recorte da sociedade. E cada associação representa um outro recorte da sociedade. Né? Então, os associados da ANBEP representam um recorte da sociedade, os associados da FENASSEF, um outro recorte da sociedade, e todas as associações de bairro, associações de pais e mestres, qualquer tipo de associação representa um recorte da sociedade que, em conjunto, formam, né, esse tapete, né, de pessoas unidas em busca da justiça social. Então, eu acho isso muito interessante e é bem bonito mesmo de pensar que se o cidadão se une numa representação associativa ao lado dos seus pares, de pessoas que têm o mesmo direito que os seus, e essas associações se reúnem entre elas, também se reúnem, né, para reivindicar direitos, né, a gente para de falar de pedacinhos, de quadradinhos separados, e isso se torna, na verdade, um grande quadro, né, uma grande fotografia de toda a sociedade. Então, o movimento associativo tem assim, muita relevância e nesse Dia da Justiça Social eu consigo facilmente fazer esse link entre o movimento associativo e a justiça social. Eu não sei se vocês conseguem também, como eu, se eu estou aqui sendo muito otimista, ou então muito sonhadora de que a sociedade se faz assim. Mas eu acredito mesmo, de verdade. Não é só para falar aqui com vocês, não é só para tentar fazer o link entre justiça social e o movimento associativo, né? É importante também dizer que o movimento associativo, da natureza que a ANBEP, ele é um movimento que existe há muito tempo, né? Inclusive, a gente pode dizer que o movimento associativo, de alguma forma, quando a gente fala de previdência, especialmente, não de previdência complementar, mas de previdência, ele, de alguma forma, ele iniciou a previdência. Né? Por quê? Porque nos primórdios do que a gente pode chamar de direito previdenciário, existia, na verdade, uma associação de pessoas se reunindo para tentar proteger as outras pessoas, elas próprias e outras pessoas, contra esses
perigos, digamos assim, contra essas questões que podiam acontecer na vida de qualquer pessoa. Um falecimento, uma invalidez, uma impossibilidade de trabalhar. Então, é muito interessante isso, porque o movimento associativo, como essa estratégia de desenvolvimento, né, que tem essa esse objetivo de cooperação e integração entre os membros, ele é bastante antigo, né? Ele é uma coisa que acontece há muito tempo, e passa por desde associações filantrópicas e associações culturais, até associações, movimentos associativos de profissões ou esse, como é a da Ambep, de aposentados e beneficiários, né, e participantes e beneficiários da Petros, né? Então, o que eu tenho para dizer sobre o movimento associativo e os direitos e a justiça social é isso, é que eu vejo um link perfeito entre os dois conceitos, né? Eu vejo que fortalece o movimento associativo pensar que ele é uma ferramenta da justiça social, e pensar nisso cotidianamente, né? Eu acho que é uma coisa que traz uma força para esse movimento associativo, para não ficar parecendo que você está ali absolutamente só reivindicando seus direitos, não ser, especialmente quando a gente fala de previdência, está reivindicando direitos que são direitos de uma coletividade muito importante, né? Que é a coletividade não só dos participantes de fundos de pensão ou dos participantes da PETOS, mas da coletividade daqueles que dependem do direito do direito previdenciário e da previdência para sobreviver, né? Para seguir em frente, para passar por esses eventos da vida que eu citei anteriormente. Liliane, eu acho que era isso. Eu falei aqui já uns 20 e tantos minutos, falei muito. E eu queria deixar a palavra aberta para você ou para mais alguém que queira falar alguma coisa. Obrigada, doutora Marcelise, tá? Muito grata por trazer aos nossos associados, numa data tão importante e comemorativa, atualizações de grande relevância, né, e muitos esclarecimentos. A gente abriu o chat, mas não surgiu nenhuma pergunta, né, até o momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda temos um tempinho ainda. Eu estou em dúvida aqui porque No aqui está chat? marcando não, aqui está marcando uns 40 minutos, mas eu não falei isso tudo, não, né? Pelo amor de Não, é porque já Deus. estava já acionado antes já. Aff, A gente Maria, estava não, fazendo gente. teste. Eu tento me controlar, né? Porque advogado sabe como é que é, né? Você vai Começa deixando, ele vai falando, é falando. verdade. Vai falando. Bom, deixa eu só ver aqui com a minha assessoria se tem alguma pergunta, tá? Então tá bom. Então vamos finalizar então para concluir. Eu olhei aqui também, vi com a assessoria aqui também e não tivemos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, tá? Então vamos concluir e para destacar, para concluir, vamos destacar alguns dos trabalhos que a Ambep ela vem desempenhando para assegurar o bem-estar e a segurança dos nossos associados, tá? A associação ela se dedica a garantir os direitos dos aposentados, dos pensionistas e dos funcionários na ativa ligados ao sistema Petrobras, em ações diretas de defesa de benefícios previdenciários e assistenciais. A Ambep também ela mantém um compromisso de inclusão na justiça social, atuando fortemente em ações coletivas de cunho social através do projeto de inclusão digital. Nós temos o projeto de voluntariado, temos também um programa chamado Adversidade, onde ele é composto pelos projetos de contingência e infortúnio também. Ainda, a Ambep está sempre em movimento em avanços significativos na área da comunicação, na área jurídica, social, parlamentar, relacionamento externo e, principalmente, em prol da defesa da Petros e dos nossos associados, para que tenham o suporte necessário para viver de forma digna e segura. Tá? Então, sobre as questões relacionadas a projetos sociais da Ambep, vocês podem obter todas as informações através de nossos canais, através do Instagram, que é o Ambep Associação, através do WhatsApp, né, que nós temos, que é o 21 99721 9970. Temos também o e-mail para poder tirar dúvidas, que é o comunicação@ambep.org.br, tá?
E, para concluirmos, finalmente, né, em nome da Ambep, eu agradeço imensamente a presença de todos e dizer que ficamos muito honrados com as contribuições da doutora Marcelise Azevedo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, viu, Liliane, o convite. Fico sempre à disposição para os temas que eu tiver alguma possibilidade de contribuir. Não são todos, certamente são muito Sim, poucos, mas eu fico sempre muito à disposição e precisando de mim, estou aqui. Também deixei meus contatos de Instagram, se quiserem perfeito. me incluir lá e seguir para outras discussões, fiquem à vontade. Tá bom, obrigada. Até a próxima, doutora. Obrigada, tchau.